Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Brenda Oliveira. Eu sou Luiz Henrique. Nós somos estudantes do curso de Educação Física, licenciatura, atualmente no oitavo período, e estamos cursando a disciplina de Sete Lutas com o professor Dennis Foster. E nós fomos desafiados a elaborar um vídeo com o tema Lutas e Machismo. Quando vocês param para pensar nas lutas, nos esportes de combate, nas artes marciais, quais são as imagens que vêm na mente de vocês? Historicamente, o campo das lutas é extremamente masculinizado, de tal forma que, sempre que se pensa em lutas, relacionam a rigidez, a força física, a virilidade, e tudo isso sempre relacionado ao homem. Mas e as mulheres? Onde é que elas ficam? Realmente, Luiz, ao analisar esses fatos, a gente acaba se questionando onde é que as mulheres aparecem, onde é que as mulheres ficam dentro dessa trajetória. Então, aqui a gente vai trazer algumas imagens para relembrar esse processo histórico das mulheres e falar um pouco sobre isso, beleza? Então, historicamente, as mulheres elas sempre foram vistas pela sociedade como um corpo inferior ao corpo masculino, sendo o feminino posto como um símbolo de fraqueza quando comparado ao masculino. No entanto, apesar disso tudo, as mulheres elas nunca deixaram de lutar. É exatamente isso. Luta, palavra que acaba desencadeando vários significados, quanto a luta social que elas enfrentaram para poder participar da luta esportiva, para poder participar desse meio esportivo em si, entende? Então as mulheres elas sempre lutaram pelos seus direitos, o direito de existir, de falar, de dizer que a vida feminina importa. A luta acaba sendo também um espaço de conflito de ideias. Mas aqui a luta que a gente quer dar destaque é a luta esportiva. A luta que tem como característica o fenômeno da esportivização. Então, durante muito tempo, as mulheres elas foram impedidas de realizar os mais diversos esportes, na maioria das vezes com receio, medo e pavor de uma possível deformação do corpo feminino. É, o corpo feminino acabou ganhando seus primeiros espaços na luta a partir das práticas pugnistas, no início do século XX. As mulheres, elas eram As mulheres elas eram postas como atrações ao pôr suas luvas e partirem para uma partida amigável de boxe. Então, durante muito tempo, essas mulheres elas lutaram pelo espaço nas práticas esportivas, tendo assim uma maior notoriedade nos esportes vistos mais leves, vamos se dizer. A exemplo do tênis, do golfe, onde a gente traz alguns registros, certo? A gente traz alguns registros das primeiras mulheres a participar em uma competição mundial nas Olimpíadas. Bom, então essa luta pela prática esportiva para poder participar, ela foi global, certo? Mas aqui no Brasil tem algo bem interessante, que foi a proibição de fato das mulheres nos esportes. Então eu vou trazer aqui uma pequena fala para vocês, onde relato essa proibição. Então vamos lá. O Conselho Nacional do Desporto, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelos desportos, nos artigos 1 e 3, Decreto-Lei número 3.1999, de 14 de abril de 1941, promulgou a lei que proibia a prática. Então a lei dizia: as mulheres permitirá a prática de desportos na forma, modalidades e condições estabelecidas, mas não é permitido a prática de lutas de qualquer natureza. Futebol, futebol de salão, futebol de praia, polo aquático, rugby, certo? Então, tipo, nesse caso das mulheres praticarem algum desporto em entidade internacional, a dirigente no Brasil precisava solicitar autorização ao CND para que aí as mulheres pudessem praticar. Então, o que a gente pode entender é que no, no decorrer dos anos, a luta pelo espaço da mulher nos diferentes âmbitos ampliou-se, levando os espaços de disputas sobre o que o corpo feminino deve ou não fazer. Dentro dessas disputas, muitos dos meios de comunicação propagavam discussões sobre, sobre como o corpo feminino, as mulheres em si, deveria ser ou até mesmo existir nos espaços sociais. Então a gente acaba vendo que, tipo, naquele meio,
a mídia acabou influenciando muito, porque aí queria falar como é que a mulher deveria se vestir, se sentir, agir, o que a mulher deveria praticar. Então isso só acaba reforçando o preconceito que a sociedade, a mídia acabou criando sobre as mulheres. Acabou reforçando esses estereótipos. Então essas discussões elas acabaram contribuindo para esses estereótipos históricos sobre as noções de mulheres e sensibilidade. Então, boa parte dessas coisas vem da mídia também. Sendo que isso, no decorrer dos anos, a prática contínua das mulheres acabou trazendo frutos importantes para a continuidade desses trabalhos. Então, a resistência foi essencial, como podemos ver. A persistência levou à oficialização do judô feminino como modalidade competitiva no Brasil. Foi uma jornada que quebrou barreiras e culminou na tão importante inclusão do judô feminino nas Olimpíadas de Barcelona no ano de 1992. Então a gente aqui traz as imagens das mulheres praticando judô em Barcelona. Então isso acabou sendo oficializado. Então a gente consegue entender que aquela luta social ela acabou tendo uma grande importância, um grande significado, porque só lutando é até engraçado falar isso. As mulheres conseguiram lutar porque elas lutaram. Então é bem interessante da gente analisar esse processo. Então hoje a gente consegue ver, assim, vamos dizer que a participação da mídia de uma forma mais positiva, porque as mulheres que naquela época elas eram ofuscadas pela mídia, a mídia acabava influenciando de forma negativa, hoje a gente consegue ver que elas acabam ganhando holofotes das grandes mídias e se destacam em suas áreas. Então, isso é muito importante para a gente conseguir entender. E aqui a gente traz algumas campeãs que a gente tem do boxe e do judô. Então, isso é muito gratificante de acompanhar. A gente consegue entender que realmente lutar dentro da sociedade acaba trazendo frutos e tudo que a gente consegue ter hoje, tanto nessa pegada mais feminina, quanto na pegada social com todas as pessoas. Elas só existem porque alguém lutou, porque alguém foi lá e conseguiu isso pra gente. Diante disso, a gente consegue ver um aumento significativo da participação das mulheres nas lutas e nos esportes de combate, mas mesmo assim vai existir barreiras sociais e culturais. E um dos principais fatores vai ser o preconceito e a construção de estereótipos, que acaba sendo criado pela mídia. Do mesmo jeito que a mídia vai dar visibilidade na participação das mulheres, ela também vai reforçar aquela construção de estereótipos, certo? Nesse caso, a gente consegue entender que a mídia ela tem uma certa influência no preconceito e na construção de estereótipos diretamente nas mulheres. E aí, com tudo isso, Luiz, como é que tu consegue visualizar isso? Como é que tu entende essa construção de estereótipos que a mídia traz a partir do momento que as mulheres começam a se inserir nesse meio, começam a ganhar mais visibilidade? Historicamente, as mulheres sempre foram colocadas, por assim dizer, no canto da sala, né? E centralizando sempre a ideia do homem, né? Tanto na ciência como nos campos de estudo além da ciência, né? E também nos esportes. Então, não é muito antigo, né? É muito recente todo esse movimento de tentar trazer as mulheres para dentro do esporte para que elas se envolvam numa luta frequente, né? A luta no seu sentido não esportivo, mas a luta sempre na ideia de trocar ideias, né? Debater e gerar o conflito de ideias, para que a gente possa refletir e desconstruir os estereótipos que frequentemente, né, a mídia, as formas de divulgar informações tentam construir. Então, antigamente, né, século passado, com as revistas, com os jornais, com as TVs,
né, recentemente com os meios de comunicação e redes sociais, né? Então, tentar desconstruir estereótipos a partir desses canais de comunicação, né? Porque a mulher, ela está sempre colocada em ponto de conflito, sempre colocada em ponto de estereótipo exagerado, né? É nesse sentido. Eu estou aqui com o Rai, né? Rai vai responder algumas perguntas sobre a pesquisa em que a gente vem mostrando durante o vídeo, né? E uma das primeiras perguntas que eu vou fazer a Rai, antes ela vai se apresentar, dizer quem ela é, qual esporte ela pratica, né? E pode falar, Rai. Eu sou Raíssa, eu sou atleta de wrestling desde os meus 12 anos e eu concordo com a minha voz e a minha imagem sendo utilizada. Como é que você decidiu começar a treinar e por que as modalidades de combate? Então, na verdade, eu entrei por projeto social, né? Eu não conhecia a modalidade, eu não conhecia o wrestling, eu não sabia bem o que era. Então eu entrei mais por projeto social com uma professora minha de educação física do fundamental. Disse que eu deveria entrar porque eu brigava muito, né? Ela me colocou para competir nos jogos regionais, os jogos municipais de Recife. Aí ela disse que eu ia e se eu não fosse, ela ia me tirar das outras modalidades que eu tava. Aí eu fui e eu conheci o meu técnico, que me acompanha até hoje, nesse dia. Aí na verdade eu entrei mais para desenvolver disciplina, para ver se eu melhorava de alguma forma no meu comportamento, que era péssimo quando eu era menor. Como foi a reação da tua família quando tu entrasse no esporte de combate? Cara, no início só minha mãe sabia que eu tinha começado a lutar e foi bom pra minha família. Eles gostaram da ideia de eu começar a fazer alguma luta, alguma coisa, porque eles iam ficar mais tranquilos comigo dentro de uma modalidade de combate. Porque para além do desenvolver de disciplina e educação e tudo mais, também pro mundo atual, né? Então foi um certo conforto para eles. Até certo ponto foi um conforto. Eles não se... Agora, quem se preocupou muito foram os meus avós, porque eu só tinha um menino na sala, né? Só tinha homens na modalidade, porque não era tão atrativo para as meninas na época. E até hoje em dia é muito atrativo, na verdade. A partir disso, tu escutou em algum momento da tua família que essa prática, esse esporte, ele não era pra tu tinha que sair desse esporte, alguma coisa assim? Pior que não escutei. Porque pra além da minha família me apoiar muito, muita coisa, nas minhas decisões, eles sempre me apoiam muito, o esporte foi algo que me deu muita liberdade, tá ligado? Então, muita liberdade financeira, porque foi a minha primeira bolsa, e também eles notavam a diferença, eles começaram a notar a diferença de comportamento, de tipo, poxa, não teve nenhuma notícia de Raíssa brigando de novo na escola, então tipo, tá funcionando, sabe? E eu sempre me sobressaí na minha modalidade. Então eles sempre disseram, não, Raíssa é lutadora. Ela não precisa fazer mais nada. Então, é lutadora. Então até pra entrar na faculdade, não teve tanta cobrança assim. Porque eu já era atleta antes de entrar na faculdade, antes de querer fazer faculdade. Então eles não tiveram tanta cobrança porque, se a Raíssa entrar na faculdade, ela é atleta, né? Ela faz dinheiro com isso. Então eu sempre tive esse apoio. Não ouvi nada negativo da parte deles. No teu CT, é mais predominante os homens no esporte ou as mulheres? Como eu falei antes, característica tem mais homens. Na modalidade como um todo, a participação masculina é muito grande, é muito maior do que a feminina. Mas de uns tempos pra cá tem crescido muito a participação de mulheres. E principalmente na modalidade, porque, por exemplo, no wrestling tem 3 modalidades e uma delas é só feminina, né? Então, tem 3 estilos, né, dentro da modalidade e uma delas é só feminina. Então tá crescendo a participação dessas meninas dentro da modalidade, isso vai do infantil até o master, por exemplo. Então, no nosso CT tem pouquíssimas meninas, são muito mais homens, mas são meninas que são bem assíduas, elas continuam, sabe? Elas se mantêm lá na modalidade, elas estão aprendendo a gostar desse contato com uma modalidade que é o wrestling, que é a modalidade de grappling, né? Então tem muito mais agarre do que modalidade de percussão, como kickbox, muay thai, boxe, etc. Dentro, não só da tua academia, né, mas durante o teu percurso enquanto praticante da luta, já teve algum problema com algum homem, algum comentário que fosse com um duplo sentido, né, ou com alguma conotação sexual, fora o sentido da luta? Raiz, sempre. O wrestling é a pior modalidade para fazer essa pergunta, porque
é uma modalidade que a gente luta de malha, né? Então, tipo, qualquer coisa, isso até dos homens para os homens é super mal visto, assim, sabe? Porque é uma modalidade, como eu falei, que tem muita garra, tem muitas posições no wrestling, tem muita gente que estranha à primeira vista. Então, quando é um homem com homem já ficam falando, quando é uma mulher com um homem é pior, sabe? Quem é de fora. Esse comentário normalmente vem muito de quem é de fora, que não conhece a modalidade. Quem é da modalidade nem liga, nem percebe às vezes a maldade. Mas quem é de fora sempre é maldade. Principalmente pessoas de outras modalidades, que não são nem da luta, sabe? Pessoas que são de modalidades coletivas, por exemplo. Pessoas que são de outras modalidades individuais. Não tem nada a ver com bike, por exemplo. Tu acha que no wrestling ele tem um sistema muito masculinizado, tipo, de afastar muitas mulheres? Tem, isso tem se mudado, mas tem, ainda é presente. Aqui no Brasil não é tão forte a modalidade em si, então estão crescendo junto. Mas lá fora, que já existe há muito tempo as modalidades, principalmente a divisão em categorias de gênero, nos Estados Unidos, por exemplo, que é um dos maiores berços do wrestling atualmente, lá existe toda uma problemática por trás de ensinar as mulheres a fazerem wrestling, porque o wrestling lá é a modalidade dos homens. Então, mulheres competindo, treinando wrestling é muito raro lá. Mas existe todo um movimento de mulheres para mulheres da modalidade. Também tem categoria feminina, então a gente tem que ter mulheres praticando. Então, isso é muito mais partindo de mulheres lutadoras lá nos Estados Unidos, de fazer com que a modalidade cresça justamente para esse público. E, por exemplo, eu estava falando antes da entrevista do estilo greco. O estilo greco-romano só homens podem participar, as mulheres não podem. Existia toda uma teoria de por conta dos seios, porque as mulheres terem seios, e a modalidade ser da cintura para cima, ter lesões dessa forma, mas no estilo livre existem trocas altas de clinch, trocas altas de agarre, que também podem causar as mesmas lesões de certa forma. Então é só uma desculpa para não incluir as mulheres na modalidade até então. A defesa que se tem mundialmente é que não tem para que só homens fazerem a greco-romana e que mulheres também podem participar. Então, assim, a modalidade ela limita um pouco e ela restringe um pouco as mulheres mundialmente. Tu, no teu processo de construção assim, esportivo, né? Tu competiu, tu vivenciou vários momentos de competição. Eu acho que em alguma das competições tu conseguia ver uma disparidade, por exemplo, na modalidade masculina para feminina, no sentido de premiação, no sentido de atenção, no sentido de organização. Eu acho que tinha muito mais atenção no aspecto organizativo, etc., no masculino do que no feminino. Então, no wrestling não se tem premiação por competição, né? A gente medalha e reivindica bolsa e patrocínio afora. Então, é muito do indivíduo patrocínio. Mas, em questão de atenção, em questão de ter mais cuidado, até por parte de comissões, de organização e tudo mais, o masculino tem muito mais atenção. Muito mais atenção. Já ouvi comentários em competições dizendo, a luta é muito mais bonita quando é masculina. E por que a luta é muito mais bonita quando é masculina? E, tipo, eu particularmente discordo completamente. Eu sou uma pessoa que defende que o esporte feminino ele é muito mais bem pensado e que o masculino é muito mais força bruta do que técnica em si. Então, eu gosto muito de assistir as lutas femininas, tem outras pessoas da área também que falam que a luta feminina é muito bem pensada, é uma luta que é decidida no detalhe, e a masculina é muito mais do que quem é mais bonito, sabe? Mas tem gente que prefere assistir, tem gente que eu já ouvi muito mais vezes do que eu ouvi falar bem da feminina, de que a luta masculina é mais bonita, e que tem mais atenção, e que é melhor de assistir, mas discordo completamente desse tipo de comentário. Tu, enquanto praticante do esporte também, da luta, o que é que tu pensa de, não uma proposição que tu pode fazer, mas uma ideia que seria possível de tentar chamar mais o público feminino para a prática da luta, do wrestling, né, mas também para as lutas, né, em geral? Então, formação de mais profissionais da área interessados nas modalidades de combate e que sejam mulheres, porque já tive conversas com colegas minhas que disseram que desistiram de modalidades de luta, seja jiu-jitsu, judô, qualquer coisa, porque a maioria dos professores e mestres senseis são homens. Então elas não se sentem à vontade, porque por experiências ruins também já tiveram em alguns treinamentos, em algumas academias, mas também porque não se tem não se sentem acolhidas, sabe? Quando são homens lá, é difícil para as mulheres. Por exemplo, se acontece algum caso de abuso, de assédio, é muito difícil para uma mulher falar com um técnico homem. Muito difícil.
sabe? E eu falo isso porque eu já conversei com amigas que relataram isso e preferiram não sair, largar a modalidade de vez, do que, de fato, falar sobre porque não se sentem seguras, de certa forma, sabe? E eu acho que é isso. Eu acho que uma solução, primeiramente, seria a formação de mais mulheres dentro da área das lutas. Mais professoras de Muay Thai, mais mestres de Jiu-Jitsu, mais senseis de Judô, mais técnicas de wrestling. Então, tipo, eu acho que a formação tem que partir daí, sabe? Pra depois, aí sim, a gente falar sobre introduzir mais mulheres no esporte. A gente precisa de mais gente pra elas se inspirarem, mais representatividade, né? Dentro da modalidade. Obrigado, Raíssa. Obrigado pela Nada, entrevista. obrigada, Um grande prazer. Agradeço. Valeu. Valeu. No bloco anterior, discutimos e refletimos e também dialogamos com a atleta Raíssa, uma atleta de wrestling, sobre a ideia da sexualização e do corpo feminino dentro das lutas. Dentro das coisas que discutimos, nós falamos sobre a forma como a mulher é inserida dentro do esporte, como a mulher se sente dentro da maioria dos ambientes do esporte e como se deu esse momento de chegada e também toda a carreira e o percurso da atleta Raíssa e de outros atletas que ela conviveu, né, atletas femininas, que ela conviveu dentro do ambiente esportivo da luta. Então, podemos perceber na fala dela e também nas experiências e em textos que deixaremos aqui nas referências, que a maioria das praticantes mulheres se sentem desconfortáveis, né, ou não se sentem confiantes em praticar a modalidade ou as modalidades por conta da maior presença masculina dentro daqueles lugares. Isso se dá muito por conta de uma sexualização do seu corpo e também de um assédio, de um toque que na maioria das vezes não é um toque permitido, um toque forçado, muito pela característica das lutas, né, pelo toque, o agarre em que a luta tem, mas que é um toque sexualizado, um toque com uma conotação sexual, no qual leva aquela experiência ser desagradável para os lutadores, né? Então, durante as discussões, podemos refletir com a atleta Raíssa também formas da gente tentar prevenir e proposições para poder dialogar com essa realidade e assim propor, né, algo que solucionasse, não solucionasse por completo, mas tentar pensar nessa forma de dialogar a luta, a educação física e uma proposição para melhorar o ambiente das lutas, né, os ambientes dos CTs e das academias. É que a educação física pode sim contribuir para uma formação em que os atletas, né, e os formadores de atletas e as pessoas que convivem nos espaços das lutas devam refletir sobre a ideia do corpo feminino, além também das lutas não ser especificamente do corpo masculino, não ser algo viril, não ser especificamente do homem, né, mas ser do sujeito humano e que o humano ele possa frequentar os diversos ambientes. Então, o papel da educação física dentro desse espaço, né, ele é importante para que a gente possa formar pessoas, né, não só os profissionais, mas pessoas que possam entender a importância de viver em conjunto, viver em sociedade, não agredindo o outro e não especificando cada um dos espaços, mas vivendo igualmente entre todos, né? Então, a educação física é importante para que a gente possa formar cidadãos que pensem dessa forma, né, que pensem o mundo coletivamente. E também para que a gente possa criar formações para que outros profissionais, pessoas que atuam em academias, possam repensar sua prática e pensar também no mundo que acolha e sinta e entenda quais são as conexões das mulheres com as lutas e a importância de praticar esporte, seja ele luta ou não. Então, pessoal, esse foi o nosso vídeo, foi a nossa elaboração diante da proposta da disciplina. Espero que vocês tenham gostado, tenham entendido um pouco do que a gente quis trazer aqui. E a gente vai deixar aqui anexo nas referências do texto. Também vou ficar aqui nos vídeos, no vídeo passando, né, na tela. Também as referências que a gente utilizou para isso e também alguns estudos que são importantes para entender e desconstruir a ideia do machismo, né, dentro das lutas e dentro das práticas esportivas em geral. Muito obrigado pela atenção.